Nós vamos falar hoje de Jeroboão, que era um homem que no começo se mostrava um grande homem de Deus, dedicado, fiel, tanto que Salomão contou com ele como uma grande responsabilidade no seu reinado, de tal maneira que quando Salomão virou as costas para Deus, quando Salomão cometeu o erro de cair na idolatria, Deus escolheu Jeroboão para ficar no seu lugar. Para você ter uma ideia do quanto ele era espiritual, quanto ele era fervoroso, quanto ele era dedicado. Só que, como aconteceu com Salomão e como aconteceu com várias outras pessoas e continua acontecendo até hoje, muitas pessoas que começaram bem, mas no decorrer da sua caminhada com Deus, acabaram se desviando da fé. Com Jeroboão não foi diferente. As suas consecutivas vitórias foi fazendo com que ele, pouco a pouco, se desviasse da fé e acabasse cometendo o mesmo erro que Salomão, caindo na idolatria. E com isso, com esse afastamento da fé, aconteceu o que acontece com todos que se desviam da fé. Perderam a proteção de Deus, vieram os problemas, vieram as lutas, e as coisas que antes estavam dando certo começaram a dar errado. Mas mesmo dando errado, você observa aí no capítulo 13, no versículo 33, que nem depois destas coisas deixou Jeroboão o seu mau caminho. Você veja que tem pessoas que quando elas observam que as coisas passaram a dar errado, quando ela começa a perceber que os problemas surgindo, existem pessoas que elas caem em si, e elas, peraí, o que eu estou fazendo da minha vida, o que eu estou fazendo da minha fé, não, eu estou errado, isso está acontecendo porque eu não estou bem com Deus, e se voltam para Deus. Mas no caso de Jeroboão, nem com as coisas dando errado, ele se curvou, ele reconheceu que estava errado, mas continuou e insistiu no seu erro. Até que, no capítulo 14, no versículo 1, está escrito que, naquele tempo, adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Então disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim que eu seria rei sobre este povo. Então, quando o mal tocou no filho, quando o filho adoeceu, e ele viu ali o estado grave do seu filho, aí ele pensou: peraí, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas ao contrário do que Deus esperava dele, que ele reconhecesse, que ele fosse humilde, que ele se voltasse para Deus, embora não fosse Deus que estivesse por trás daquela doença do filho, mas Deus estava à espera que com aquilo ele se arrependesse, se convertesse, se voltasse para Deus. Mas não, o que ele fez? Ele pediu para que a mulher dele se disfarçasse de uma pessoa comum e fosse até o profeta, aquele mesmo profeta que havia ungido ele lá atrás. E você pode depois ler na sua Bíblia, no capítulo 12, quando ele foi ungido, esse profeta disse para ele que ele não cometesse o erro do seu antecessor, que ele permanecesse fiel e Deus estaria com ele. Então, para ele voltar agora, depois de tudo que ele fez, ele voltar naquele profeta e dizer: olha, eu preciso de ajuda, para ele seria como uma facada no seu orgulho, porque afinal ele tinha consciência de que ele estava errado, de que ele se desviou de Deus, e agora pedir ajuda de Deus. Então, mesmo assim, ele não quis dar o braço a torcer e pediu para que a esposa se disfarçasse e fosse até lá para pedir ajuda pelo filho. Você veja que ele até reconheceu que precisava da ajuda de Deus, até foi buscar ajuda, mas a maneira com que ele foi buscar ajuda foi determinante
no resultado que ele recebeu. Porque, entenda uma coisa, às vezes a gente conversa com a pessoa, e a pessoa diz assim, mas eu estou buscando a Deus, pastor. Há pessoas que elas chegam e dizem assim, mas eu tenho ido à igreja, eu tenho buscado a Deus. Entenda, não é buscar a Deus, porque aqui você vai ver que eles buscaram, mas é a maneira com que a pessoa busca. Entenda, coloque uma coisa na sua cabeça, a maneira que você vem à igreja é determinante no resultado que você sai dela. Isso é reunião para reunião. Quando você vem para uma reunião, a maneira com que você vem vai determinar a maneira que você vai voltar. Quando a pessoa vem com sede, quando a pessoa vem com vontade de se entregar, quando a pessoa vem com sinceridade, ela não volta do mesmo jeito. Mas quando ela vem apenas pela solução de um problema, como era o caso deles, quando a pessoa vem disfarçado, como era o caso dela, então é natural que ela volte com o mesmo problema que ela chegou. É natural que ela volte no mesmo estado que ela chegou. Percebe, sim ou não? Então o Jeroboão disse para ela, disfarça. Versículo 3: e leva contigo 10 pães e bolos, e uma botija de mel, e vai a ele, e ele te declarará o que há de suceder a este menino. Eu estava falando para as pessoas aqui hoje, você veja que quando uma pessoa não é sincera, tudo que ela faz também não é sincero. Quando ela não é verdadeira, tudo que ela faz para Deus também não é verdadeiro. Você observa que até a oferta deles era uma oferta fingida, porque aquela não era uma oferta de um rei. 10 pães, uma botija de mel, era uma oferta de uma pessoa simples. Mas até a oferta deles era dissimulada, até a oferta era falsa. E quando a pessoa não é verdadeira com Deus, então a oração dela não é verdadeira, as ofertas não são verdadeiras, os votos não são verdadeiros, o testemunho não é verdadeiro, tudo vai ser falso quando se trata de uma pessoa que é falsa com Deus. Entende isso não? Por outro lado, quando uma pessoa é verdadeira com Deus, tudo que ela faz para Deus é verdadeira, a sua oração é verdadeira, a sua entrega é verdadeira, os seus propósitos com Deus são verdadeiros, e os resultados, consequentemente, também são verdadeiros. Amém? Então diz aí, versículo 4: e a mulher de Jeroboão assim o fez. Aqui você observa a importância de você ter uma pessoa de Deus do seu lado. Eu digo isso para você, por exemplo, que é solteiro. Você que é solteira, olha a importância de você ter uma pessoa de Deus do seu lado. Ela fez exatamente o que o marido sugeriu ela para fazer, porque ela foi e fez o que o marido mandou, porque ela estava tão mal quanto o marido. Porque se ela tivesse bem com Deus, ela ia dizer assim para o marido: não, se você quer fingir, vai você, porque nós estamos nessa situação, o nosso filho está nesse estado, e você sabe, é porque nós viramos as costas para Deus. E ela falaria a verdade para ele, e teria salvo não só o filho, mas também o marido e ela própria. Mas quando você tem uma pessoa que não é de Deus do seu lado, ela vai estar do seu lado nos seus erros, e vai caminhar os dois para o precipício. Entende isso? Como aconteceu com ele. Tanto ele quanto ela, se um dos dois estivesse bem com Deus, o resultado dessa história seria totalmente diferente. Mas porque os dois não estavam bem, aconteceu com ela o que aconteceu com Ananias e Safira, e assim por diante. Todos que tiveram uma pessoa mal do seu lado, os dois caíram para o abismo, porque nenhum nem outro tiveram uma atitude de dizer o seguinte: não, estamos errados, vamos fazer o que é certo. Entende? Então, se você é solteira, leve o tempo que for, procure para estar do seu lado, nas decisões que você vai tomar, nas escolhas que você vai fazer na sua vida. Procure uma pessoa da mesma fé, uma pessoa de Deus, que aí você vai evitar muitas coisas ruins na sua vida. Entende? Sim ou não?
E aí, você que já é casado diz: olha, como eu gostaria de ter uma pessoa assim do meu lado, mas o meu marido, minha esposa, não é. Lute para que ele seja, começando pelo seu exemplo, começando por você, a ser essa pessoa de Deus nesse relacionamento. Porque não adianta a pessoa querer um marido de Deus se nem ela mesma se tornou ainda uma mulher de Deus, e vice-versa. Amém? Então foi ela e fez conforme o marido falou, e foi a Siló, e entrou na casa de Aías, e já Aías, o profeta, não podia ver, porque os seus olhos estavam escurecidos por causa da sua velhice. Porém, o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho, porque está doente, e assim lhe falarás, porque há de ser que entrando ela, leia aí por favor, fingirá ser outra. Aqui entra uma coisa muito importante, olhe para mim por favor. O profeta já estava velho, já estava muito idoso, e ele já não enxergava tão bem. Então a mulher, tanto ela quanto o rei, contava que iriam facilmente enganar o profeta, até porque já fazia muitos anos que o profeta tinha ungido o marido dela como rei. E você sabe, nós, por exemplo, às vezes a gente vê uma pessoa hoje, daqui a um ano você vê ela de novo, você fica: de onde foi que eu vi essa pessoa? Não é assim? Se nós, nos dias de hoje, já temos dificuldade para lembrar de uma pessoa com pouco tempo, imagine se o rei lembraria, e ainda mais sendo ele uma pessoa idosa que era. Então, ela simplesmente achava o seguinte, que iam conseguir dar um jeitinho, iam conseguir o favor de Deus, passando despercebido, passando por aquele fingimento. Mas pare e pensa comigo, ela queria que o profeta orasse para a cura do seu filho, sim ou não? Pensando que o seguinte, o pastor, o profeta não vai reconhecer, e quando ele orar a Deus, Deus vai curar o meu filho. Mas ela conseguiria enganar o profeta, mas enganaria a Deus? Aí você para e pensa, não é inteligente, não faz sentido, não é coerente. Às vezes existem pessoas que elas pensam assim: bom, eu não estou bem com Deus, eu preciso que Deus me ajude aqui, mas eu sei que Deus não vai me ouvir, porque eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, mas já sei, eu vou pedir a oração do pastor, porque Deus não vai me ouvir, mas o pastor vai orar e Deus vai ouvir. Mas o pastor vai orar para quem? E Deus não sabe o que ela não está bem? Vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar. Ia adiantar ela enganar o profeta, se o Deus a quem o profeta ia invocar sabia quem ela era? Não adianta. Então não tem como dar um jeitinho. Se a pessoa quer que Deus seja com ela, a primeira coisa que ela tem que fazer é ser com Ele, é estar bem com Ele, é se consertar, e não ficar vivendo da oração do pastor, ou da oração da obreira, da oração do obreiro. Sabe aquelas pessoas que ficam na rede social pedindo oração? Sabe aquela pessoa que vive mandando mensagem: fulano ora por mim, fulano ora por mim? Você não precisa disso. Você precisa estar bem com Deus, porque se você estiver bem com Deus, Deus vai ouvir a sua oração tanto quanto a minha. Então, eles não entendiam isso, e achavam que Deus iria curar os seus filhos, ou o seu filho, pela oração do profeta, mas daquela maneira, ela não ia conseguir. Deus falou para o profeta: olha, está vindo aí a mulher de Jeroboão, mas ela vai vir fingindo ser outra. Quando ela chegar, você vai dizer isso e isso e isso para ela. Então, aconteceu no versículo 6, sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, embora os olhos dele já não estavam muito bem, mas os ouvidos estavam. Ouvindo Aías o ruído de seus pés, entrando pela porta, disse ele: entra, mulher de Jeroboão, por que disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Então quando ela estava entrando pela casa,
o homem de Deus disse lá de dentro: pode entrar, a mulher de Jeroboão. Imagine a surpresa que ela teve. Se ela tinha vergonha de assumir os seus erros e reconhecer que precisava de ajuda, agora ela tinha mais um motivo ainda de se sentir envergonhada, porque para além de tudo, agora o disfarce dela foi descoberto. Mas infelizmente, há pessoas que, a exemplo deles, preferem manter mais a sua aparência do que a sua comunhão com Deus, do que a sua salvação e do que a sua própria vida, porque muitos estão vendo como eles a vida indo por água abaixo, mas ainda assim mantêm ali a sua aparência. É como um personagem. O personagem, por exemplo, você está assistindo a novela Gênesis, os personagens chegam lá na hora do trabalho deles, eles vão lá no camarim, põem a roupa do personagem, faz o penteado do personagem, às vezes até põe um pouquinho de sujeira para parecer mais com o personagem, e em alguns casos até faz o sotaque do personagem, para parecer uma outra pessoa diante das telas. Mas quando acaba o expediente, ela volta a ser quem ela era. É exatamente o que acontece com muitas pessoas. Quando está na igreja uma coisa, fora da igreja é outra. Quando está com as pessoas da igreja, ela é uma coisa, quando está com os incrédulos, é outra. E quem é que está vendo tudo? Aí ela vai orar, imagine aquela pessoa, por exemplo, que teve hoje no trabalho, falou palavrão, mentiu, teve um comportamento mundano, aí chega agora, vai buscar o Espírito Santo. Faz sentido uma coisa dessa? O que eu devo fazer então, pastor? É não vir buscar? Já que Deus não vai me ouvir porque eu estou em pecado, então o que eu devo fazer é nem buscá-lo? Será que é isso que Deus espera? O que é que Deus esperava desse casal? Deus esperava apenas que eles reconhecessem que estava errado, porque Deus era o maior interessado em ajudá-los. Deus é sempre e sempre será o maior interessado em nos ver, buscá-lo com sinceridade, porque quanto mais você for sincero com Ele, mais Ele pode te ajudar. Imagine um paciente que chega no médico. Tem muita gente que é assim. Ela vai no médico, quando o médico pergunta: e então, seu fulano, como é que está? Não, está tudo bem. Não está bem. Ele vive passando mal, vive com dores, vive assim, vive daquele jeito. Mas a pessoa não é sincera. O médico vai conseguir ajudá-la? Embora Deus conheça, mas Ele só pode salvar quem acha-se perdido. Ele só pode mudar quem reconhece que está errado. Se a pessoa não for sincera, nada acontece. Por isso, aí em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, quando Salomão terminou de construir o templo, Deus apareceu para consagrar aquele lugar, que hoje representa cada igreja, cada casa de Deus. E o que é que Deus disse quando Ele consagrou a sua casa? Ele disse que os seus ouvidos estariam atentos a cada oração que fosse feita naquele lugar. E completou dizendo, versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus consagrou a casa dele, afirmando que os seus ouvidos estariam abertos a toda oração que fosse feita nesse lugar, e afirmou dizendo: e qualquer um que se humilhar diante de mim, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu perdoarei os seus pecados, sejam eles quais forem. Eu perdoarei os seus pecados, ouvirei as suas orações. Você não vai precisar de um intercessor, você não vai precisar de alguém que ore por você, porque se você se humilhar, se converter dos maus caminhos,
Ele promete ouvir a sua oração e diz: e sararei a sua terra, que é a nossa vida. Amém? Então, era muito, o caminho para a salvação daquela família era um caminho muito simples, mas eles escolheram um caminho mais difícil. O que é mais fácil, você ser sincero ou falso? O que é mais fácil, você ser verdadeiro ou dissimulado, fingido? Eles escolheram o caminho mais difícil, como muitos têm escolhido na igreja até hoje. 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos de igreja, 20 anos de evangelho, mas como aquela mulher, fingindo ser outra, e Deus ali só esperando, Deus ali só dizendo: até quando? Quando que essa pessoa vai reconhecer? No dia que isso acontece, Ele vem e transforma aquela pessoa. Amém? Fiquem de pé, por favor.